Fala galera, beleza? Bom, aqui é o Júnior, do canal Dev Júnior Plus. Mais um vídeo aqui pra gente comentar agora sobre o livro que eu li recentemente, que acho muito interessante e quis compartilhar aqui um pouco de conhecimento que eu tive com ele aqui com vocês. Bom, o livro é A Startup Enxuta. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, o que é uma startup? Startup é uma instituição de pessoas unidas com o objetivo de lançar um produto no mercado em condições de extrema incerteza. Aqui, quando ele comenta sobre incerteza é não saber muito sobre o seu consumidor e precisar testar diferentes coisas para ver o que funciona. Então, resumindo, uma startup é basicamente isso: precisa de algumas pessoas ali, poucas pessoas geralmente, né, unidas com um objetivo, bom, que deveria ser bem definido e em condição de extrema incerteza. É, Perceba assim, eu vou chamar a atenção de vocês para ver que nessa definição ele não cita o setor, ele não cita as tecnologias que são utilizadas, nem nada disso. Bom, mas antes de mais nada, esse livro ou esses ensinamentos aqui, será que é para você? Se você deseja começar um negócio, criar uma startup, obviamente que sim, né? Recomendo muito a leitura. Mas e se você não deseja empreender, ter algum negócio próprio, criar uma startup ou algo assim, esse livro ainda assim é para você? Eu recomendo também. Porque tem muito ensinamento aqui que a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, tanto em estudos, como na vida profissional também, tanto no seu trabalho. Então, não necessariamente você precisa querer ser empreendedor, querer começar um negócio para poder usufruir dos ensinamentos que esse livro nos traz. Então bora lá. Sabendo agora que esse livro pode te ajudar, independente se você vai ser um empreendedor ou não, experimento. Vamos pegar o exemplo, ele dá um exemplo no livro de uma demanda de um aplicativo, por exemplo, de entrega de supermercado. Primeiro você vai testar, então, mas antes de testar, você precisa ter algumas métricas ali, né, para saber se foi bem sucedido o seu teste ou não, né? Então, primeira coisa, você identificou uma demanda de um app de entrega para supermercado. Depois disso, você definiu que você precisa ter 10 pedidos em 2 semanas. Só que passou as 2 semanas, você teve 3 pedidos. Na sua visão agora, responda aí. Você acha que o experimento ele fracassou ou não? Bom, ele não fracassou. Por quê? Porque você teve algum aprendizado com isso, com certeza. Então você conseguiu identificar algum padrão, algum ponto importante ali que você pode aplicar nos próximos testes, nos próximos experimentos que você for fazer. Então nada que você passou aqui foi perdido ou fracassou, certo? A gente sempre acha que o caminho para o sucesso é uma linha, né? Mas na verdade não, né? Tem um gráfico, tem uma imagem bem interessante, só dá uma pesquisada também no Google aí que vocês vão ver. Bom, agora vamos entender um pouco de um ponto importante. Talvez que a gente fala de startup, é uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é MVP. O que é um MVP? É o mínimo produto viável, certo? Mas o que é isso? Essa imagem aqui já exemplifica bastante. Vamos supor que você queira montar ali um carro. Em vez de você começar com um carro, porque, por exemplo, uma roda sozinha, você não vai fazer nada. Duas ali, também nada. Faltando peça, nada. Você vai ter que ter o produto inteiro pronto logo de primeira, né? E nem sempre é o caso, né? Ainda mais quando é uma startup, algo que está iniciando ali, engatinhando. Muitas vezes você nem tem muita certeza do mercado que você vai atuar, a forma que você vai atuar nele. Então,
como diz na definição, é um ambiente de extrema incerteza. Então, o que seria o MVP nesse caso aqui? Vai ser com skate, depois vai para um patinete ali, sobe uma bicicleta, uma motocicleta e depois um carro, certo? Então, você vai evoluindo o seu produto com o tempo. A gente precisa definir o objetivo e fazer o mínimo, que é o produto mínimo viável, é diferente de fazer de qualquer jeito, tá? Então, assim, você tem que ter uma ideia, um objetivo que você quer, um problema que você quer resolver, daí você monta uma solução prévia ali, gastando o mínimo de recurso possível, o mínimo de tempo, o mínimo de dinheiro, de investimento, para poder validar a sua ideia, testar a sua ideia. Então, esse é o primeiro ponto, certo? E depois, né, fazer os testes. Se você falhar de verdade, o que seria um falhar de verdade? Assim, você, como a gente viu no tópico anterior, mesmo quando você não alcança as suas métricas, as suas metas que você, suas métricas não, as suas metas, os seus objetivos iniciais, não quer dizer que você fracassou de tudo, né? Algum aprendizado você tirou daquilo. Mas se você viu que aquele mercado ou tem muita concorrência e os seus concorrentes estão com muito mais experiência que você, algum problema que você identificou assim para continuar o negócio do jeito que você tinha pensado inicialmente, pivote. Não tem problema nenhum. O que seria pivotar? É uma mudança de hipótese. Você vai testar. Até eu escrever errado aqui. Você vai testar outra solução, não tem problema nenhum. Mas assim, mudar de direção, mas sem mudar a visão. A sua visão inicial, por exemplo, era fazer um aplicativo de lista de compra. Bom, dá uma pivotada, faz um aplicativo para entrega de pizzaria, por exemplo, e depois você pode dar um passo para trás para dar dois para frente, por exemplo, entendeu? Porque talvez naquele momento que você está fazendo, você não tenha ainda a expertise, você ainda não tem o know-how ali necessário para poder fazer aquilo acontecer, mas dá um passo para trás, né? Já resolve o problema de algum cliente, mesmo que seja menor do que o que você tinha objetivo inicialmente, mas dá esse passo para você ganhar experiência e daí então você, uma vez que você conseguiu resolver o problema naquele cliente, aí você dá um passo para frente, certo? Só tomar cuidado com o que ele chama de terra dos mortos-vivos, que nada mais é que são empresas que não morrem, empresas ali que não falem nem nada, só que também não crescem, entendeu? Isso é um problema, porque a gente só pensa assim que o problema é, não, vamos evitar de quebrar, né, da empresa quebrar. Mas se ela também não crescer, também não é bom, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que seria produtividade no startup? A gente tem que lembrar, tem outro livro agora que me veio à cabeça e eu esqueci o nome, que fala muito sobre isso. Acho que é a única coisa. O livro chama A Única Coisa. É um livro muito interessante também, se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu posso trazer um resumo dele também, tirando alguns insights ali importantes, que foca muito nisso, que muitas vezes a gente acha que fazer várias coisas ao mesmo tempo ali, a gente está sendo produtivo e tudo mais, mas na verdade, no final das contas, isso é um mito, a gente não é multitarefa, você tem que focar em uma coisa e fazer ela bem feita. Mas enfim, produtividade é diferente de multitarefas. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E focar no que é importante, no que realmente importa, né? Então a gente tem que estabelecer nossos objetivos, estabelecer as métricas que a gente vai usar para poder medir se a gente está avançando ou não e tirar aprendizado disso, certo? Ego versus sucesso. Ele fala que existem dois tipos de métricas, né? As métricas de ego e as métricas de sucesso. O que é a métrica de ego? Aquelas que massageiam o seu ego, né? Por exemplo, o número de seguidor, o número de like, mas isso por si só, né, não quer dizer muita coisa. O que é uma métrica de sucesso, uma métrica de verdade? Aquelas métricas que te levam para o próximo nível, entendeu? É quando você mede de verdade o que importa para
te levar mais próximo do seu objetivo. Porque a maioria das métricas que a gente vê por aí são métricas de ego, então, assim, no final das contas acaba que não, não te impulsionam, né? Não te levam pro seu próximo nível. Um exemplo é likes do Instagram. Por exemplo, likes somente por likes é apenas números, não quer dizer muita coisa. A não ser que você consiga rentabilizar aquilo de alguma forma. Aí sim ele começa a te passar uma informação mais útil, uma informação de caixa ali, certo? De onde vem o crescimento de uma startup? Ele fala que vem de basicamente 4 pontos, que é o boca a boca, é quando você utiliza o produto e você gosta e você comenta com seus amigos, seus familiares ali, pessoas próximas, sobre aquele produto. Um exemplo claro disso é o Nubank. Você não vê propaganda do Nubank na televisão e mesmo assim, né, tá crescendo a cada ano ali de forma exponencial quase. Outro ponto é o efeito colateral. O exemplo que a gente pode dar é o PayPal. Como assim? Por exemplo, eu vou lá e transfiro um dinheiro para alguém via PayPal. A pessoa precisa ter o PayPal para ela poder receber aquele dinheiro, para poder sacar aquele dinheiro, ou transferir, fazer qualquer coisa, entendeu? Então, é um efeito colateral. Então, a pessoa que estiver usando, ela vai, à medida que ela usar, ela vai influenciar de forma indireta outras pessoas a utilizarem também, porque elas vão precisar utilizar para poder, no caso do PayPal aqui, sacar o dinheiro, por exemplo. Publicidade financeira. 2 pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. Lógico que publicidade paga é muito importante e tudo mais. Só que a gente não pode usar um capital de investimento. Você não pode tirar da sua reserva ali, por exemplo, se for uma pessoa, se for, no caso, um objetivo pessoal seu. Você não vai tirar da sua reserva, por exemplo, sua reserva de emergência para poder investir em publicidade. Pelo menos não deveria, né? Tem que ser, qual que é o correto a se fazer? Tem que ser de algum de alguma renda recorrente. Aqui é pagar. Pagar com a renda recorrente. O quarto ponto que faz uma startup crescer é por meio de compra ou uso repetitivo. Hoje em dia tem 1 milhão de exemplos assim, né? Aqui eu coloquei só Netflix, mas qualquer serviço de assinatura, por exemplo. Netflix, aí tem outros serviços de streaming, por exemplo. Streaming em geral, acho que é o exemplo mais claro hoje em dia que todo mundo tem contato, todo mundo tem acesso e é algo repetitivo, algo que você vai sempre ficar pagando recorrentemente ali porque está sempre se renovando e tudo mais. Tá, mas depois a gente ter esse overview aí, como que a gente começa mesmo na prática? Primeira coisa, você vai fazer um diagnóstico do problema. Algum problema que você, de preferência, um problema que você conheça bem, ou então que você já tenha passado por ele. Porque tentar resolver um problema que você nunca teve, ou então que você não conhece muito bem, muitas vezes não é um start ideal, né? O segundo ponto é definir sua persona. Quais são as dores? O que você vai solucionar? O que você vai tirar de dor do usuário que for utilizar o seu serviço, o seu produto? Tem que ter isso claro. Aí daí sim você vai começar a criar o seu produto ou serviço. Daí você vai lançar o seu MVP, que é o mínimo produto viável. Então você vai fazer ali com base nas informações que você obteve aqui, você vai fazer o MVP e lançar o mais rápido possível, com menos custo possível, em menos tempo que você conseguir. Mas lembrando, não é um produto feito de qualquer jeito. Você vai fazer ele mínimo propositalmente para poder testar a sua hipótese. E depois você vai repetir as etapas anteriores. Que é startup, basicamente. Isso não só em startup, isso que eu falei, a gente pode ser isso aqui na nossa vida pessoal também. Aprendizagem contínua.
Você sempre vai estar, você sempre deveria estar colhendo feedback, seja positivo, seja negativo, para poder melhorar na próxima vez que for fazer aquilo e assim por diante. Alguns pontos importantes aqui, que eu acho algumas frases aqui que eu não tenho os autores, mas ideia sem execução não vale nada. Não tente criar um produto e depois procurar o problema que ele resolve. Que acho que aqui é o maior problema. Eu já passei por isso. Que é você inventar um produto que você acha que vai ser revolucionário, que vai ser muito incrível, que os usuários vão adorar e tudo mais. Só que você ainda não sabe direito exatamente qual o problema que aquele produto resolve. E assim, qual que é a chance disso dar certo? Lógico que existem exceções, mas na maioria das vezes é mínima, né? E pra mim é a frase matadora aqui. A caminhada de 20 minutos feita vale mais do que a maratona não corrida. Então, feito é melhor que perfeito, né? A gente busca sempre ter um pouco de perfeccionismo ali, tentar fazer o produto inteiro perfeito, sem bugs. A gente, principalmente na área de programação, na área de desenvolvimento, você busca ali fazer toda a modelagem antigamente que a gente fazia. Tentava fazer toda a modelagem primeiro o design do sistema, fazer um diagrama usando o ML, por exemplo, e para tentar usar ter todos os casos de uso ali para depois começar a fazer o código. Hoje em dia, não, isso já se provou que não é viável mais, né? Bom, resumo final, né? A gente viu um pouco o que é uma startup, alguns ensinamentos importantes do livro, essa parte importante aqui da gente não utilizar métricas de ego e sim de sucesso. Então medir realmente, por mais que os números ali possam machucar, né, entre aspas ali, a gente precisa desse feedback verdadeiro para saber se a gente está chegando perto do nosso objetivo ou não. Crescimento, que está casado com as métricas de sucesso, que a gente tiver boas métricas, fica fácil da gente saber qual que é a hora de pivotar, qual que é a hora de continuar, insistir mais, ter metas bem definidas. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, principalmente na nossa vida pessoal. Ter metas, você precisa ter metas. E metas não é só um desejo, tá? Uma meta começa com ideia, com desejo. Mas para ela se tornar uma meta, ela precisa ter um prazo e precisa ter uma quantidade. Por exemplo, você quer perder. Você quer emagrecer. Você falar assim, no ano que vem eu vou emagrecer. Isso não é meta. Não é meta, isso é desejo. Uma meta seria, não, até em abril de 2022 eu quero ter perdido 10 quilos. Isso é uma meta. Você colocou o prazo e você colocou a quantidade de quilos que você quer perder. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. E o mais importante de tudo isso, né? Porque só ficar na teoria e não começar nada também não resolve, né? Você não sai do lugar. Então comece. Comece o quanto antes e comece aplicando coisa pequena na sua vida. Por exemplo, leia uma página de um livro por dia, para quem não está acostumado a ter o hábito de leitura, que é outro ponto também que eu acho interessante fazer um vídeo depois sobre isso também, que eu nunca fui um leitor, nunca fui uma pessoa que gostasse de ler, nem HQ, nem nada disso, e hoje mudei muito esse lado, consegui criar o hábito de leitura e hoje leio bastante. Ano passado, por exemplo, eu li 40 livros. Esse ano até agora eu já li 50. Então, assim, mudei muito, principalmente no final de 2019, 2018 mais ou menos, eu acho. Finalzinho de início de 2019 pra cá. Comecei a ter esse hábito de leitura. E, cara, melhor coisa que você pode fazer. Então, comece. Eu gosto muito de dar uma tangente ali no assunto, mas é isso. Resumindo, comece. Comece pequeno, cara. Comece devagar.
Começa, se for um livro, começa lendo uma página, um parágrafo que seja, melhor que nada. Entendeu? Ah, não tem tempo pra fazer tal coisa. Ninguém tem. Ninguém tem tempo. Você vai encaixando isso, à medida que você vai encaixando, aí aquilo vai se tornando uma coisa importante pra você. E daí você vai achando tempo, organizando tempo, abrindo mão de outras coisas e encaixando coisas mais importantes. Isso, de novo, é coisa que você pode aplicar tanto na área profissional quanto principalmente na sua área pessoal. Porque se seu pessoal não estiver bom, o profissional também não vai estar muito bem, né? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, compartilha, dê o like aí para ajudar. Estou começando. Tenho a ideia de trazer muitos resumos aqui de vários livros que eu já li e até reler alguns para poder fazer um resumo aqui para vocês e tudo mais. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Back from the dead.